Ziel Bueno tá na área. O sistema é bruto, o sistema é Band. E agora, como a gente vem fazendo, a gente vai entrevistar agora o Giovanni D'Amico, que é do PCB. Vem cá, Giovanni, tudo bem? Vem cá, nossa última entrevista aqui com os candidatos a prefeito de Salvador. Obrigado pela presença aqui, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Vamos para lá? Vamos começar essa entrevista? Vamos lá, a sabatina do bruto, meu amigo e minha amiga. Agora vem cá, ele é geógrafo, mestre em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia e professor de geografia da rede estadual. 32 anos, pai de 2 filhas. Giovanni, muito obrigado aqui pela presença na sabatina do bruto e começa agora. São 20 minutos, como fizemos com todos os candidatos, menos, é claro, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que não compareceu a essa entrevista. Giovanni, por que você quer ser prefeito de Salvador? Bom, boa tarde, Ziel, boa tarde a nossos telespectadores. Essa é uma pergunta que para nós remete a uma coisa que Salvador precisa. Então eu digo assim, é porque Salvador precisa. Salvador precisa de uma outra forma de fazer política. Salvador precisa de uma prefeitura aberta para o povo, com participação popular, que a tomada de decisão seja feita olhando sempre o que as comunidades pensam, o que as comunidades precisam. Então, esse é o projeto que a gente traz, é para isso que a gente se propõe, uma Salvador diferente, com um trabalho feito pelas próprias mãos da população. Você é de um partido que é considerado pequeno, né? Sim. Considerado apenas pequeno, mas em relação à questão financeira, aí a gente vê que realmente uma discrepância em relação às campanhas. Como é que você quer atingir Salvador, que é muito grande, né? Muitos munícipes, com as suas propostas, com as suas até promessas para o seu mandato? Bom, de fato a gente tem, Ziel, uma legislação eleitoral que eu sempre digo que ela é bastante antidemocrática em alguns aspectos. Porque, por um lado, ela acaba privilegiando partidos que já têm vários deputados, vários senadores eleitos, e os partidos que ainda não têm pessoas eleitas, elas ficam restritas de receber fundo partidário, ficam restritas de ter tempo de televisão e rádio. Então, a gente acaba precisando adotar estratégias diversas, elas são importantes, a gente vai nas comunidades, a gente vai nas redes sociais, a gente constrói vídeos. Agora, eu digo que a gente acredita muito no corpo a corpo, porque toda vez que a gente leva nossos projetos, Ziel, quando a gente conversa com as pessoas, vai na estação de metrô, vai nos bairros que a gente tem trabalho, tem tido muita ressonância. Então, claro, é um jogo desigual, porque tem gente com milhões de orçamento, a gente com orçamento muito limitado, mas é um jogo que a gente joga para ganhar e que a gente sabe que quando a população se comunica com a gente, tem entendido que é um projeto que fala das mesmas coisas que ela está em mente. Vamos falar de projetos, então. Para o transporte público, o que é que você tem de projeto para o transporte público de Salvador? Estou falando dos 2 principais modais, praticamente, que é o metrô de Salvador e os ônibus, que tem tantas críticas em relação a esses coletivos de Salvador. Pois é, Ziel, por um lado a gente tem... Primeiro eu gosto de dizer que a gente tem uma aposta muito grande no ônibus e que, claro, a gente não pode fazer uma transição, como a Prefeitura tem feito, cortando linhas, não é assim que funciona, mas a gente também não pode apostar todas as fichas no ônibus, né? Tem vários estudos que vão falar da importância do VLT, que para quem está nos ouvindo é aquele bondinho, Salvador já teve bondinho, o Rio de Janeiro tem o VLT e está andando por aí com uma experiência interessante, mas a gente tem uma integração muito baixa. Então você pega, por exemplo, a Cidade Baixa, você pega a Ribeira, você pega a Orla, o próprio Alto do Coqueirinho, que falava-se aqui mais cedo, são bairros que não são interligados com os modais que a gente já tem. Então, um dos desafios da Prefeitura é estabelecer uma rede de VLT que integre com os nossos transportes de massa, com o metrô. A Prefeitura pode, inclusive, apostar também ela de gerir algumas linhas do metrô. Na cidade de São Paulo, isso já acontece. Então, não dá para a gente apostar todas as fichas no ônibus. Agora, tem um outro problema. A Prefeitura vem transferindo muito recurso para as empresas de ônibus. Elas alegam que estão sempre falidas, mas entra ano, sai ano e as empresas continuam lá. Então, a Prefeitura vai precisar olhar também esses contratos, renovação de frota, tem muito ônibus caindo aos pedaços. E a gente fala, existe uma importância grande no transporte público ter a participação direta da própria Prefeitura. Então, a gente vai precisar balancear também onde que a Prefeitura deve entrar nessa organização dos transportes, organizar as próprias cooperativas, que a gente tem várias, elas têm potencial, mas que estão ainda muito bagunçadas. Então, tudo isso a Prefeitura deve abraçar enquanto projeto. Saúde pública. As pessoas querem e sempre falam em relação a postos de saúde que muitas vezes não são 24 horas. E as pessoas trabalham durante o dia e querem um atendimento à noite, por exemplo, o horário que dá para levar o filho, levar o pai, a mãe.
Enfim, existe um projeto no seu arcabouço aí de prefeito de Salvador para que os postos de saúde sejam 24 horas e também no atendimento à saúde bucal também, estou falando de dentistas, na saúde municipal? Bom, Zé, a gente tem um conjunto de problemas, né, quando a gente olha para a saúde. O primeiro deles é que a cobertura da saúde ela ainda é muito baixa. Tem um problema de horário, porque realmente, frequentemente, as mães ou os pais precisam até deixar de ir, né, no trabalho, tomam falta para poder acessar o serviço. Claro que a gente pode pensar uma expansão, em especial para os serviços de urgência e emergência, né, nesses horários mais tarde. Agora, o serviço mais básico, que é a atenção primária em saúde, em Salvador, hoje a gente não chega a 40% de cobertura. E aí a população, às vezes, é obrigada a atravessar para outros bairros, a pegar vários transportes. Então, essa baixa cobertura é um problema muito grave que a gente vai precisar resolver. Os profissionais, eles são contratados das formas mais precárias possíveis. Então, como é que você faz um projeto de saúde para a cidade se você não sabe quem é o profissional que começa no início do ano e que termina no início do ano? Então, falta concurso público, falta falar de atenção primária em saúde. A gente sabe que a atenção primária em saúde é importante. E também a atenção primária em saúde mental, que está bastante abandonada em Salvador. Então, é a rede de CAPS, interligada com CREAS, com CRAS. Então, são vários desafios que a gente tem. Eu ainda gosto de falar que a gente precisa também trazer para dentro da prefeitura uma estrutura de rede de laboratórios, porque hoje você fazer um exame, um eletro, uma ultrassom, é uma luta gigantesca. Então, a prefeitura tem condições, junto com a UNEB, junto com a UFBA, de criar também uma rede de laboratórios, de serviços especializados, para que a população não precise pagar, né, para ter acesso a esses serviços. Em relação ao trânsito de Salvador, quando a gente fala trânsito, Trans-Salvador. Sim. E as pessoas também, quando falam em Trans-Salvador, falam em indústria da multa na capital baiana. O que é que você pretende fazer para que essa imagem da Trans-Salvador, principalmente, e do trânsito em Salvador, seja tirada essa questão de indústria da multa e que a gente realmente tenha uma regulação boa aqui na cidade? Eu acho essa uma preocupação interessante. Realmente, a gente ouve cotidianamente, né, denúncias de irregularidades nessa cobrança abusiva de multas. Inclusive, se você olha para o próprio orçamento da prefeitura, a gente vê que tem uma fatia bastante considerável que vem de multas, e é a mesma prefeitura que perdoa multas, por exemplo, das empresas de ônibus, mas não perdoa um centavo, né, da população. Eu acho que essa fonte de arrecadação ela é um pouco problemática, né? Claro, existem casos e casos, mas, em geral, há uma necessidade de se trabalhar mais medidas preventivas e medidas educativas. Agora, penalizar sempre a população, é o Uber, é o taxista, é o cidadão comum que está transitando, me parece um caminho um pouco complicado e que acaba prejudicando a população. E tem um segundo desafio muito grande, né, para falar de transporte em Salvador, que é melhorar o transporte público. Porque a gente só melhora engarrafamento se o transporte público vira uma alternativa melhor do que o transporte individual. Não tem outro caminho. A gente pode fazer bastante viaduto, mas não vai ser solução. Cidades muito mais ricas, como Los Angeles, fizeram viadutos intermináveis e ainda assim são cidades engarrafadas. Então, a gente precisa abraçar mais a ideia de um transporte público de qualidade, bem servido, que atenda às diversas áreas da cidade. Aí o transporte individual vai virar uma alternativa para um passeio, para um final de semana. Esse é Salvador que a gente quer ver no transporte. Aprofundando um pouco mais aí no transporte público, várias linhas de ônibus foram retiradas. Isso também é questão de preocupação e, obviamente, de queixas da população. Você pretende voltar com essas linhas? Como é que você pretende fazer em relação a essas linhas que já foram retiradas do mapa aí da população? No nosso projeto, a gente fala, Ziel, que é o seguinte: num curto prazo, assim, de imediato, a gente vai precisar retomar algumas linhas que foram fechadas, porque o prejuízo foi muito grande. Não houve uma espécie de substituição onde aquela linha que deixou de existir já está devidamente acessada pelo metrô ou pelo VLT, que até hoje não saiu da promessa. Então, a gente fez isso com várias linhas de ônibus, a gente fez isso com o trem do subúrbio, por exemplo, que também foi retirado sem ter uma alternativa implementada no local. Então, claro, como uma alternativa imediata, a gente precisa retomar essas linhas. Como uma alternativa futura, a gente vai precisar melhorar a aposta em outros modais. É o modal aquaviário, que o Salvador já teve, abandonou, né? Nem se fala mais em modal aquaviário. É pensar a bicicleta como estratégia de integração, reduzindo velocidade nas vias de menor fluxo, para que a população possa acessar também de bicicleta um trecho, né, de integração. Então, são algumas estratégias para ir conectando melhor essa cidade. Segurança pública, né? A gente sempre fala em segurança pública e já fala em polícia militar, polícia civil. Mas o município também pode ajudar muito
com luz no poste, saneamento básico, geração de emprego e renda. Em relação à Guarda Municipal propriamente dita, qual a sua estratégia para a Guarda Municipal? Você pretende armá-la, desarmá-la, continuar do jeito que está? Qual é a opinião do Giovanni sobre isso? Pois bem, Uziel, essa certamente é uma das grandes preocupações, né, de todo mundo que está nos assistindo. É cotidiana a situação de insegurança na nossa cidade. E a gente vem falando muito que a gente precisa fazer uma aposta que hoje ela ainda não vem sendo feita, que é uma estratégia de desidratar o crime. Como é que a gente pode desidratar o crime, tirar a força do crime, evitando que o jovem ingresse nas fileiras do crime? Claro que tem as estratégias de enfrentamento direto, né? Elas são importantes em alguns contextos, mas ela não pode ser a nossa única abordagem, porque se o jovem continua entrando no crime e a gente não aposta em escola, a gente não aposta em esporte e lazer, a gente não aposta em cultura, a gente está com um problema aí. Então, quando a gente olha para a Guarda Municipal, a gente vem defendendo que a gente precisa de uma guarda municipal que trabalhe a prevenção. É a prevenção em vários sentidos. É a prevenção, claro, é pensar iluminação, é pensar câmeras de segurança, mas é pensar uma guarda municipal colada com as comunidades, que ela vai conversar com o professor da escolinha de futebol, ela vai estar em contato com as escolas para saber qual é o aluno que está abandonando, que está entrando em conflitos, que está levando drogas, enfim, as mais diversas situações que a gente percebe que aquele jovem está entrando em uma situação vulnerável e que possivelmente o próximo passo é ingressar em uma das facções, como a gente tem visto por aí. Então a gente precisa de uma guarda que faça com que o nosso jovem ela proteja que esse jovem evite de ingressar nas fileiras do crime. Aí a gente enfraquece o crime numa estratégia que a prefeitura pode muito fortalecer. Para o Giovanni, a Guarda Municipal deve ser armada ou desarmada? Olha, a gente entende que a Guarda Municipal, nesse papel preventivo que eu estou trazendo aqui, Uziel, não faz muito sentido ela repetir um papel que a Polícia Militar já faz e que, inclusive, tem mais treinamento para fazer. E se mesmo na estratégia de enfrentamento da Polícia Militar a gente vê, né, que não é uma coisa simples, a Guarda Municipal, que até do ponto de vista institucional, ela foi pensada para ser uma guarda de prevenção, aí se ela começa a utilizar armas de maior calibre, veículos blindados e coisas do tipo, ela está, por um lado, fugindo do que seria a sua missão institucional, por outro lado, repetindo, né, uma função que ela, inclusive, não tem o mesmo treinamento para desempenhar. Então, a gente entende que essa guarda, ela vai precisar trabalhar com armamentos de baixa letalidade, em especial porque o foco dela deve ser outro. Ela deve ser inibir que o crime aconteça, porém, antes de ele acontecer. Então, realmente é uma ótica distinta, uma ótica de prevenção. Então, essa é uma forma muito melhor, ao nosso ver, de a Guarda Municipal funcionar. Em relação à educação, existe algum projeto seu em relação à educação em tempo integral para crianças? Porque a prefeitura ela tem um viés em relação a ter apenas um turno com essas crianças, o que muitas vezes prejudica as mães até de trabalharem. Como é que você estuda essa questão da escola propriamente dita e também das creches em Salvador? Pois é, Uziel, esse aí novamente é certamente um ponto que chama muita atenção, né, para quem está nos assistindo aqui, em especial as mães que ficam com a atribuição de cuidar de seus filhos. Eu sou professor, né, da rede estadual, mas inclusive de uma escola vizinha, a rede municipal, então a gente está sempre muito colado nas demandas. E aí a gente vê alguns desafios. Por um lado, realmente a implementação de uma escola em tempo integral, ela é muito importante, a gente aposta nessa ideia. Agora, para ela ser possível, a gente precisa primeiro trabalhar a questão do abandono, que o abandono está muito grande. Não adianta eu aumentar o tempo que o meu aluno vai passar na escola se a evasão continua crescendo, vai estar apenas, né, desperdiçando dinheiro público. Então, a gente precisa trabalhar na evasão e aí estudar melhor o que está fazendo os nossos jovens saírem cada vez mais cedo da escola. Então, são estratégias de deixar uma escola com um espaço mais lúdico, que tenha garantido artes, que tenha garantido educação física, que tenha garantido música. Aí a escola começa a virar um espaço mais convidativo. Esse é um lado. O outro lado, a gente precisa também trabalhar a dimensão dos professores, que hoje não recebem o piso, estão em situações de infraestruturas muito complicadas, que tanto para os professores quanto para os alunos, né, acaba sendo espaços quentes, espaços insalubres. Então, tem uma demanda muito grande também
ainda de a gente fazer reformas, né, nas nossas diversas escolas, ampliação. Eu gosto muito de falar da importância do esporte na escola também, mas a gente tem que olhar o lado do educador, que hoje está abandonado, sem plano de carreira, o lado dos alunos que estão saindo da escola, muitas turmas sendo fechadas, o que é uma pena, turno vespertino, turno noturno, e Salvador está com dados alarmantes de analfabetismo e estão piorando nos últimos anos. E o que a Prefeitura tem feito? Fechado a educação de jovens e adultos, que ela é a principal a garantir a alfabetização para quem, por algum motivo, acabou passando, né, da idade certa, digamos assim, né, de ali no primeiro, segundo ano, com 5, 6, 7 anos de idade, ser alfabetizado. Então, para todas as pessoas que passaram por algum motivo, hoje a Prefeitura está fechando as portas de oportunidade de alfabetizar essa população. Já que você falou do esporte, então teria algum viés em relação ao esporte? Você vai continuar com a Secretaria de Esportes em Salvador? Qual o incentivo que um prefeito poderia dar a esses esportistas que muitas vezes não têm nem apoio do poder público? A gente precisa olhar, eu sempre digo, né, a gente assistiu agora umas Olimpíadas fantásticas e eu sempre me pergunto, poxa, quantos jovens soteropolitanos, baianos e brasileiros que não estão lá e que a gente nunca vai nem saber que eles seriam atletistas olímpicos, que eles seriam medalhistas, nadadores e etc. Porque o nosso investimento hoje em esporte ele é muito baixo. Então, essa é também uma estratégia de a gente tornar o espaço urbano da nossa cidade um espaço mais convidativo. São os bairros tendo quadras, mas não apenas quadras, são os bairros também tendo estruturas mais dinâmicas para você fazer atletismo, fazer corrida. A gente precisa, afinal de contas, ter espaços para os jovens conhecerem modalidades esportivas. Agora, aí a gente vai precisar também contratar profissionais que vão poder treinar, vão capacitar esses jovens, bolsas, inclusive atreladas com a escola. Aí a gente pode pensar uma estratégia de permanência estudantil, como se fala na universidade, uma permanência nas escolas associada com o esporte. Então, são várias estratégias que a gente vem falando num programa de educação, mas que se junta com o esporte, que se junta com lazer e cultura. E a geração de emprego e renda? É possível trazer indústrias para Salvador? Ou os serviços realmente ainda serão a porta de entrada aí desses jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho e os desempregados, né, que são muitos aqui na nossa capital, que querem entrar no mercado de trabalho? Pois é, Uziel, nós temos uma situação desafiadora. Salvador tem quase 17% de desempregados, mas não é só esse o problema. Tem quase metade da população de Salvador na situação de trabalho informal. E esse é um outro problema, porque a pessoa que está hoje vendendo churrasquinho, está com sua guia, está vendendo fruta e as mais diversas formas de trabalho informal, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, nenhuma proteção. Se ela adoece, ela vai ficar sem ter nenhum tipo de cobertura. Então, a Prefeitura ela precisa organizar uma forma de esses trabalhadores que hoje estão descobertos, estão na informalidade, de serem trazidos para o trabalho formal. Ao nosso ver, a estratégia deve ser uma estratégia de consolidar cooperativas e a gente vai juntar esses trabalhadores, vamos dar condições jurídicas, vamos dar apoio técnico, institucional para formar essas cooperativas. Ao mesmo tempo, a Prefeitura tem condições de uma geração direta de emprego. A gente tem um déficit gigantesco de moradia na cidade, mas a gente não fala como é que a gente pode associar esse problema de moradia com a geração de emprego. É aí que entra o poder público. Então, a gente fala, vamos abrir uma empresa municipal de construção civil para dar conta dessas duas demandas, geração de emprego e, ao mesmo tempo, sanar esse dado tão triste de uma Salvador com 130, 140 mil residências em déficit, né? E a população, ou muitas vezes indo para a rua, ou tendo que pagar aluguéis caríssimos. Então, a gente associa diferentes demandas existentes e traz para a Prefeitura a responsabilidade de geração de emprego e renda. Giovanni, muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que foi elucidadora em relação aos seus projetos. E eu espero que realmente as pessoas captem o que você quer, mesmo com uma campanha que não tem os milhões de outras, mas que tem muitas propostas. Obrigado, viu? Suas considerações finais. Muito obrigado aos nossos telespectadores e deixo um convite para que nos acompanhem, sigam nas redes sociais, Giovanni D'Amico, o PCB, Cheyenne Ayala, que está junto comigo na chapa, tem nossas candidaturas para vereadores também, que vocês possam conhecer o projeto que a gente está desenvolvendo, feito a muitas mãos e que certamente vem para agregar bastante para a nossa cidade tão querida que é Salvador. Então venha para cá, pode sair já do
do púlpito aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Zé. Boa sorte aí na sua caminhada. Valeu. Deus lhe abençoe aí. E ó, daqui a pouquinho a gente volta, meu amigo, minha amiga, porque o sistema é bruto, mas não é pro povo. Vai com o Celcinho, daqui a pouquinho a gente volta. Meus amigos e minhas amigas, que alegria, que felicidade vir aqui compartilhar com vocês os sucessos da nossa Fundação Celcinho Cotrim. Estamos bombando cada dia mais com atendimento médico, estamos bombando cada dia mais com atendimento odontológico, ainda mais agora que a gente está com o nosso consultório odontológico particular. Marcou hoje, praticamente é atendido amanhã ou depois. Nós também estamos com vagas abertas para os cursos de qualificação de empreendedorismo, doces e salgados, churrascos e acompanhamentos, reciclagem, artesanato, balões de festa, buquê de flores, cada buquê é a coisa mais linda do mundo. E estamos realizando um mutirão de ultrassonografia para toda a cidade de Salvador. Não precisa só ser para morador de Pituaçu e do entorno, mas sim toda a cidade de Salvador. Basta ter o RG, o CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, ligar para esse telefone que está aqui na tela, marcar e no máximo em 2, 3 dias você já estará realizando o seu exame. Tanto para você homem, tanto para você mulher. Nós da Fundação Celcinho Cotrim estamos de braços abertos para cada vez mais contribuir com a nossa sociedade, fazendo com que ela seja mais igual, fraterna e igualitária, levando os benefícios para cada uma de vocês. Estamos muito felizes, muito alegres que esse projeto social nosso, com a bênção de Deus e de todos os nossos encantados, vem cada vez mais beneficiando a uma grande parcela de nossa população que precisa, sim, do poder público, mas ele não consegue dar conta do todo, e aí a gente supre essa área social, uma parte dela que está precisando de muita ajuda. Estamos felizes. Mais uma vez repito para vocês, temos plena convicção de que estamos cumprindo o nosso papel e chegue você mais. Venha para a nossa fundação, vai receber muito amor, muito carinho através dos nossos serviços sociais, principalmente de saúde, de acompanhamento com a psicóloga, de acompanhamento com os demais profissionais nossos lá, com nossos cursos de qualificação, com os nossos advogados. Venham-se embora, entrem em contato aqui conosco, no telefone que está aqui na telinha, e juntos vamos caminhar por uma sociedade mais igual.